Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, é com muita satisfação e alegria que eu estou nesse momento aqui podendo estudar junto com os irmãos uma palavra abençoada em que o nosso Deus é soberano o tempo todo. Amém, irmãos? Então eu convido os amados irmãos a abrirem no livro de Atos, capítulo 15. Enquanto os irmãos abrem aí, eu oriento aqueles que ainda não são inscritos no canal da igreja, se inscrevam, acenda lá o sininho de notificação, para que os irmãos possam ser notificados toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, que possa edificá-los, os irmãos possam estar também assistindo ali, estudar mais da palavra do nosso Deus. Amém? Então, irmãos, este capítulo 15 do livro de Atos, ele nos traz uma história interessante, que pensando sobre alguns questionamentos que aconteciam no Antigo Testamento e que depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo não se faz mais necessário, Nós verificamos aqui que a igreja, naquele momento, Paulo já tinha se convertido, Paulo já tinha encontrado Jesus, ele era um caçador de cristãos, ele passou a ser o maior dos disseminadores da palavra de Jesus, Ele já tinha pregado ali na região da Fenícia, Samaria. Ele, nesse momento, ele estava pregando em Antioquia, uma cidadezinha no sul hoje da Turquia ali, E naquele momento ali apareceu a Bíblia fala que apareceu dois homens, no caso dois homens, apareceu homens pregando sobre a palavra de Cristo, mas que os irmãos, para ter a glória de Cristo, para ter a salvação, necessitava ser circuncidados, Assim nos diz a palavra do Senhor. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos, Dois pontos, abre aspas. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então aqui eu vejo, irmãos, uma tentativa de separação da igreja, Porque a obra de Cristo estava crescendo tanto naquele momento e em que eu percebo que naquele momento ali o inimigo se levantou contra a obra de Cristo, De modo a causar dissensões ali, divisões, Óbvio que a gente não pode descartar os costumes antigos, ensinados pelo Velho Testamento. Mas aí, naquele momento ali, era uma outra época, Era outra situação. Cristo tinha vindo, Cristo tinha mostrado o verdadeiro amor, o Espírito Santo estava presente também naquele momento. E pelo que eu percebi, ao estudar esse capítulo, eu percebo a essência, a soberania de Deus em todos aqueles acontecimentos ali, que aconteceu no capítulo 15. Paulo verificou, Paulo, ele se indispôs, pois viu que a sua missão estava em risco e logo agiu com o apoio da igreja, se deslocando para Jerusalém para se reunir com os apóstolos e presbíteros da igreja. Eu enfatizo aqui o respeito de Paulo para com os apóstolos e com os presbíteros, daquela época, porque Pedro ainda estava vivo. Se não me engano, essa é o último momento que fala de Pedro junto com o apóstolo Paulo na Bíblia, no livro de Atos. Então ele procura Pedro, ele tem um respeito pelos apóstolos, que veio antes dele, Ele poderia muito bem ter falado, não, prevalece a minha vontade, essa é a minha palavra e pronto. Mas ele nos dá um ensinamento ali, nós devemos respeitar os nossos líderes, os nossos pastores, nossos bispos, porque eles são autoridades
né, instituídas por Deus. Né? Eles estão, né, neste posto porque Deus os colocou. Né? E aí ele desceu dali daquela região, né, de Antioquia, foi para Jerusalém, passando por Samaria, pela Fenícia, e ele foi testemunhando, né, os feitos que Deus tinha feito por eles, né, a quantidade de gentios, de pessoas que não eram judeus e se converteram à palavra de Cristo, né, se converteram ao cristianismo. Ele foi testemunhando, foi pregando, foi de certa forma ali espalhando a palavra de Deus, de Cristo, né, o que tinha acontecido com ele, porque ele tinha um testemunho forte, né, porque ele era um caçador de cristão e passou a ser um dos maiores pensores da palavra de Cristo. Né. Continuando, ao chegar em Jerusalém, né, ele relata o fato da conversão de vários gentios, né? E naquele momento ali se levantam os fariseus, né? Que tinha fariseus, estava dividido, tinha fariseu que já tinha convertido ao cristianismo, porém ele ainda estava preso às regras anteriores, né? Ele vai e questiona Paulo. Né? Assim ele nos fala, né, mais à frente aqui, no versículo 5. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Aí, ok, né? Esse grupo se levantou naquele momento ali, né? E impôs. Irmãos, muitas das vezes nós às vezes estamos tão mecanizados pela religiosidade ali que esquecemos o que? Da verdadeira essência da palavra de Jesus Cristo, que é o que? A salvação, né, de todos que crerem. Nós não podemos censurar, nós não podemos tipo, uma pessoa que vai à igreja e às vezes não está vestida adequadamente, às vezes a pessoa, é a primeira vez dela na igreja. O que acontece é que muita gente fica olhando, fica censurando, fica julgando. Irmãos, a gente não pode fazer isso. Né? Cristo ele nos ensina que a palavra dele é para todos. Né? É para todos. E mediante a palavra, a pessoa ela vai sendo lapidada, né? Ela vai sendo, o Espírito Santo vai agindo, né, na nossa vida de maneira que aqueles atos anteriores à nossa conversão, eles já não são mais vistos na gente. Aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo, com todos os irmãos que estão assistindo nesse momento. Né? Muitas das vezes a gente gostava muito de uma coisa, né? E aqui a gente acha assim, se eu me converter eu não consigo fazer mais isso, eu não vou fazer mais isso, não sei o que e tal, qualquer tipo de ato, né? A gente acha que aquilo ali é imprescindível, né? Mas o Espírito Santo nos mostra que aquilo ali não é nada perante a grandiosidade que Deus tem para a nossa vida. Amém? Que é a salvação, que é a vida eterna ao lado dele. Amém, irmãos? Aquilo ali acaba sendo pequeno, se tornando pequeno. E às vezes o inimigo ele trabalha na cabeça da gente que aquilo ali é imprescindível, que se eu me converter eu não vou ter mais aquilo, e a gente acaba às vezes se afastando da presença do Senhor. Irmãos, como anda o teu coração neste momento? Está preso a essa materialidade? Ou você está realmente firme, né, pautado na palavra do Senhor, está ali realmente vivendo, né, de acordo com o Espírito Santo? Amém? Porque a palavra nos diz que o pecado ele está presente no meio de nós. Né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós temos que filtrar aquilo que nós somos confrontados, às vezes somos expostos a fazer. Nós temos que filtrar, né? Amém? Então,
essa palavra nos leva a refletir neste ponto de vista, né, de às vezes nós ficarmos julgando, né, esquecer às vezes da essência da palavra de Cristo ali, né, que é a salvação. A gente fica tão robotizado a religiosidade que a gente fica censurando as outras pessoas, né? Amém? Aí mais à frente Pedro fala com sabedoria, né? Nos versos de 7 a 11, vamos ler. 7 a 11. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Amém, irmãos? Que palavra forte, né? Pedro foi muito sábio, né? Você percebe que o Espírito Santo realmente lapidou Pedro nesse momento e continua ele. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nossos antepassados, conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Amém? E Pedro termina essa palavra, né? Ele fala com muita sabedoria. A gente tem que ter isso no nosso coração. Que nós somos salvos mediante que a nossa fé, né? Não é um ato exigido pela igreja X, pela igreja Y, porque eu uso determinado tipo de roupa, que eu vou deixar de receber a salvação. A palavra de Deus nos diz que muitos que dizem Senhor, Senhor, não herdarão o reino dos céus. Amém, irmãos? Então nós não devemos ficar censurando ninguém, nós devemos ter sabedoria, de modo que a ganhar almas para Cristo, né? A levar a salvação às pessoas que realmente estão precisando neste momento, né? Que às vezes carecem de informação, carecem do conhecimento da graça do nosso Deus. Amém, irmãos? Essa palavra é muito impactante, muito importante, né? Que às vezes nós ficamos com dúvidas, né, perante alguns procedimentos que nós temos. Amém? Tiago reforça com a palavra do profeta Amós, né? Se nós analisarmos lá, ele busca lá na profecia lá no livro do profeta Amós, né, mais à frente, aqui no capítulo 16, que diz assim. Tiago foi muito sábio também. Ele e Pedro foram muito ali precisos, né, com a palavra. Assim diz, né, no versículo 16. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor. Então, naquele momento ali, né, os judeus, eles estavam, até aquele presente momento, eles achavam que eles eram o povo escolhido, certo? Foi escolhido, porém, Deus abrangiu, né, o seu amor, né? Não é somente aquele povo, mas é aquele que demonstra a fé, aquele que realmente se arrependeu dos pecados e volta para Cristo, né, naquele momento, né? E ao mesmo tempo também o povo recém-convertido, ele teve que lidar, né, tiveram que ter sabedoria para conviver com esses judeus que não eram cristãos, né? Tiveram que ter sabedoria, entendimento e respeito, né, pela reciprocidade, para que convivesse em união, tendo em vista que a palavra de Cristo naquele momento estava se espalhando, né? Antioquia, se não me engano, Tessalônica, lá na Grécia,
lá na Grécia também Paulo já tinha feito uma viagem missionária para lá, né? E então estava abrangindo muita gente, né? Muitos irmãos, muitos gentios estavam sendo convertidos ao cristianismo ali, naquele momento. Porque tamanha é a sabedoria de Deus, porque os planos de Deus é infinito, né? Como diz aquela canção, os planos de Deus são maiores que os nossos. Amém? Então, tamanha grandiosidade era a obra do Senhor naquele momento ali. Né? Aí, o que acontece? Tiago, ele orienta os irmãos naquele momento ali, né, a escrever uma carta para os irmãos de Antioquia, de modo a fazer com que eles entendessem, né? Porque eles tinham que vir ter um respaldo para poder agir daquela maneira. Ele escreve a carta e eles falam o seguinte nessa carta. No verso 24. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram, né? Que foram irmãos que saíram lá da Judéia, foram lá na Antioquia falar que eles tinham que ser circuncidados, senão não ia ser salvos, né? Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês, como nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, naquele momento ali, eles escrevem essa carta, manda 2 profetas junto com Paulo e Barnabé, né? E eles são bem recebidos lá, né? Recebem, no caso ali, essa carta chegam até eles ficam mais tranquilos, né? Porque houve uma dissensão ali e essa dissensão foi resolvida, né? Resolvida. E Silas decide permanecer na Antioquia, né? E o Judas voltou. Só que os planos de Deus são maiores, né? Por quê? Porque mais à frente nós verificamos que Paulo, há uma certa dissensão, não há uma certa divergência de pensamento de Paulo e Barnabé. Por quê? Paulo chama Barnabé para poder ir visitar as outras cidades, né, para ver como é que está andando a obra ali, né, as obras missionárias, né, e Barnabé decide levar um sobrinho, se não me engano, pelo que eu estudei, né, chamado João Marcos. E Paulo já não concordava que ele levasse esse irmão aí, porque esse irmão já tinha deixado eles né, esdrúxulamente falando, deixado eles na mão em outra ocasião. Paulo não se sentia seguro em levar esse irmão, né? E aí Barnabé queria levar, né? Por quê? A gente pode analisar, isso está a partir do versículo 36, do verso 36 para frente. Nós podemos analisar 2 linhas de pensamento, a de Paulo e a de Barnabé. Barnabé queria dar a segunda chance para aquele camarada ali, para aquele irmão ali, ele fazer o que é certo. Porém, Paulo não sentia confiança, né? E assim, Silas ficou. O que aconteceu? Paulo e Silas foi para a viagem missionária e a pedido dos irmãos, e Barnabé e João Marcos foi para Chipre, né? Então houve uma certa divisão ali, cada um foi para um lado, né? Mas, conforme eu já ouvi falar, os planos de Deus são maiores que de todos. Amém, irmãos? A soberania de Deus, ela é excêntrica, né? Ela é bem
ela é bem vasta, né? Então, nós temos que entender isso. Tudo tem um propósito. Amém? E eu concluo essa mensagem, irmãos, com o versículo 24 do capítulo 17 do profeta Ezequiel, que fala assim: e todas as aves do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore poderosa e faço crescer a árvore alta e vigorosa a árvore baixa. Eu, o Eterno, resseco a árvore viçosa e faço florescer a árvore que estava seca. Eu assim prometi e assim farei. Então, essa palavra é perfeita, né? A gente vê toda essa história, todo esse capítulo 15, né, de Atos. Nós vemos o tempo todo a existência do Espírito Santo ali conduzindo toda a situação, que naquele momento a igreja estava sendo perseguida e tudo aconteceu ali e a palavra foi crescendo, e hoje nós vemos que a palavra de Deus ela é enorme, né? Ela é soberana e é grandiosa. Amém, irmãos? Então, esta é a palavra que eu tinha que compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu agradeço e termino fazendo uma oração. Senhor Deus, amado Pai, nós te damos, Pai, pela tamanha sabedoria, pelo tamanho amor que o Senhor tem para conosco, Pai. Eu peço a Ti, Deus, que essa palavra ela venha florescer, Pai, ela venha ser semeada, Pai, nos corações que neste momento estão assistindo, Pai. Que esse livro de Atos 15, Pai, nos mostra realmente o tamanho do amor que o Senhor tem para todos nós, não só para um determinado povo, mas para aquele que tenha fé, que tenha a fé verdadeira em Ti, Pai. Nos faz, Pai, aumentar cada vez mais a nossa fé. Abençoa, Pai, as nossas vidas e as vidas de quem está assistindo neste momento, Pai. É que eu te peço e te agradeço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive para todos sempre. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Deus os abençoe.